Nessa ação penal 502.21.82.33, depoimento do senhor Natalino Bertin. Senhor Bertin, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal, na condição de acusado, pela nossa lei. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, mas também essa oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Se o senhor ficar em silêncio, pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas, como disse, o senhor tem a oportunidade de esclarecer os fatos diretamente com o juiz do processo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Sim, vou falar. Certo. Senhor Bertinho, os fatos aqui são bastante determinados. Antes só de perguntar aqui sobre o objeto específico do processo, o senhor pode me esclarecer a sua relação com o senhor José Carlos Bunlai? Senhor José Carlos Bunlai, eu tenho muita amizade com ele, e ele é um pecuarista, e meu relacionamento com ele se deu pelo fato de nós termos abate de boi. A gente tinha um frigorífico e nós tivemos esse relacionamento. Comprava boi, ele é um pecuarista que tinha muito boi, e como a gente abatia muito boi na época, tinha um relacionamento muito bem próximo. O senhor foi sócio dele em alguma empresa? Fomos sócio dele depois, fomos sócio dele numa usina de açúcar e álcool. A partir de quando? Essa usina de açúcar e álcool deve ter sido em 2007, 2008, quando começou. Antes o senhor não era sócio dele em nenhum empreendimento? Não. Só mantinha esse relacionamento comercial que o senhor disse? Tinha um relacionamento muito grande com ele, comercial. Senhor Bertin, aqui os fatos específicos dizem respeito a recebimentos que sua empresa teve do senhor Bunlai, isso lá em outubro de 2004. Essa empresa Bertin Heritada é do senhor? Nós éramos em 5 sócios. O controle da empresa era de quem? Ou era compartilhado? O controle era compartilhado. Nós, já nessa época, nós já abatíamos muito boi, e a gente ficava mais no conselho. Segundo aqui o Ministério Público, o senhor José Carlos Bunlai recebeu um empréstimo do Banco Chain e repassou o montante desse empréstimo, 12 milhões, para conta dessa empresa Bertin Heritada, em 21/10/2004. E sucessivamente a sua empresa repassou esse dinheiro para uma outra empresa chamada Remar, Agenciamento e Assessoria Heritada. O que o senhor pode me esclarecer a esse respeito? Doutor, essa movimentação, realmente houve uma movimentação na empresa, que entrou e saiu o dinheiro, e eu estou indignado com isso daí, como foi um valor que nós não conseguimos achar, não foi contabilizado, e nós não conseguimos achar. Depois, pela imprensa, pelo que quando nós ficamos sabendo, nós fomos buscar, pegamos alguns executivos nossos da época, fomos buscar no arquivo morto, não encontramos no arquivo morto. Aí, junto com o Ministério Público, que nos forneceu alguns detalhes, fomos buscar nos bancos, pedindo todos os extratos da época. Aí que nós conseguimos achar para onde foi o dinheiro, entrou e saiu para essa empresa. Mas como isso poderia ter sido feito sem o seu conhecimento? O senhor não sabia dos fatos na época? Até eu estou indignado. É um negócio que não dá para entender. Como nós tínhamos, nessa época, a gente abatia já uns de 9 a 10 mil boi por dia. Era um movimento muito grande. Nós tínhamos quase 30 mil funcionários. Nós tínhamos bastante executivo, procurador, tinham vários. E isso daí não passou. Não passou realmente, porque consta nos extratos, mas não sei como isso foi feito. O
O senhor não conseguiu descobrir o executivo da sua empresa? Não, que fez nós essa tínhamos operação? vários, doutor. Nós tínhamos vários executivos, vários procuradores. E com essa venda que nós fizemos em 2009, aí nós afastamos de todo o pessoal da empresa. O senhor José Carlos Bunlai, quando foi ouvido no inquérito, declarou que teria falado com o senhor a respeito disso? Solicitado a utilização das contas da sua empresa? Doutor, não. Ele não falou comigo. Ele tinha muita liberdade até de falar, mas ele não falou comigo. Eu estou até indignado que ele agiu de conta própria. Consta aqui, pelo que foi repassado até pela sua empresa, consta aqui que o seu defensor apresentou ao Ministério Público uma petição informando que teria sido feito esse levantamento, como o senhor me descreveu aqui, e que esses valores foram então levantados, o destino disso, e foi apresentada uma série aqui de destinações específicas. Aí tem, por exemplo, essa empresa Remar, que eu falei para o senhor, que teria recebido um total de cerca de 6 milhões e 28 mil. Aí tem Castelar Modesto Guimarães, Eletrotécnica Aurora, Núcleo de Desenvolvimento de Estradas, Omni Par Empresa, King Graf, Antônio Celso. O senhor conhece alguma dessas pessoas? Doutor, não conheço, nunca ouvi falar, vi falar agora pelos estrados, nunca ouvi falar, não conheço. Nem as empresas e nem os sócios. A soma que foi levantado pela sua empresa e que foi apresentado em juízo, um total aqui de repasses do Bertin Alitada de R$ 11.422.800. O senhor sabe me dizer o que foi feito com a diferença para 12 milhões? Doutor, eu não sei, inclusive ainda estamos buscando. Mas eu não sei se talvez na época tinha o CPMF, não sei dizer para o senhor. Mas nós estamos levantando ainda para achar a diferença. Das pessoas que são acusadas nesse processo aqui, o senhor Ronan Maria Pinto, o senhor conhece? Não. Conheceu o senhor Marcos Valério? Não. Enivaldo Quadrado? Não. Luiz Carlos Casante? Não. O Breno Altman? Não. Oswaldo Rodrigues Vieira Filho, que seria o proprietário da Remar? Não conheço. O senhor Delúbio Soares de Castro? Não. E o senhor Sandro Tordim? Não, também. Então, o que o senhor afirma é que o senhor não teve conhecimento dessas operações na época dos fatos? Não, doutor, não tive conhecimento da operação. O senhor Bunlai estaria mentindo, então, quando ele afirma que falou com o senhor? Deve estar até... Ele disse num dos depoimentos dele que ele me pôs eu numa fria e que se ele tivesse me avisado, tivesse combinado, ele não estaria falando isso. O senhor foi ouvido lá no inquérito policial? Quando foi indagado ao senhor sobre esse depósito de 12 milhões do José Carlos Bunlai, o senhor disse na ocasião isso mesmo que o senhor está me dizendo agora. O depoente tem que esclarecer que não tinha conhecimento desse pagamento, que o dinheiro entrou e saiu da conta sem conhecimento do depoente. Mas o senhor fez o seguinte relato: que após esses 2 milhões transferidos por José Carlos Bunlai para o Fico Bertin, em 2005 houve um empréstimo de 12 milhões do depoente em favor de José Carlos Bunlai, que jamais foi pago, que essa operação seria garantida por notas promissórias que nunca foram executadas contra José Carlos Bunlai, que jamais executou as promissórias em virtude dos negócios que mantinha com Bunlai, que não foi feito nenhum contrato de mútuo. O senhor pode me esclarecer essa operação?
Essa operação, como nós começamos negociar a usina de açúcar e álcool que nós estávamos construindo com ele, construímos a usina, ele era na propriedade dele. Então a gente fez alguns empréstimos com ele, até saiu dinheiro, que isso seria sido financiado, foi feito uns empréstimos, era na propriedade dele, ele que ia depois vender a terra e a gente ia fazer uma compensação disso aí. Realmente a terra foi vendida para a empresa, para a usina, mas nunca foi feito em conta de conta. Mas o senhor chegou a repassar esses valores para eles? 12 milhões? Repassamos, doutor. E nunca foi cobrado? Nunca foi, repassamos 12 milhões, temos as promissórias, e ficou de um acerto, e a empresa ficou depois em situação difícil, e aí foi indo, está até hoje em aberto. E esses valores aqui tem alguma relação com essa outra? Não tem, doutor, não tem. Uma coisa é entre os sócios que tinha, e esse outro aí foi uma coisa que não tem nada a ver. E o senhor não levantou as pessoas que tinham, vamos dizer, poderes para movimentar a conta do senhor Bertin? Não levantamos, tentamos, mas acabamos ficando distantes das pessoas, e como eram muitos, nós tínhamos bastantes pessoas, procurador executivo, nós não conseguimos. E isso foi lá em 2004. Isso. O senhor não falou com o senhor Bunlai a esse respeito? Não, a respeito desses fatos posteriormente, depois que isso veio, por exemplo, veio à tona na imprensa? Não, doutor, porque isso aí não deu tempo. Foi logo em seguida, quando ele foi logo em seguida, antes dele ter a prisão dele. Nunca falei com ele sobre isso, nunca. Bom, eu talvez tenha mais algumas perguntas ao final, mas por hora eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. A empresa São Fernando que você tinha com o senhor José Carlos Bunlai, quem que o senhor administrava junto com ele a empresa? A empresa que nós tínhamos com ele, nós tinha lá um procurador, da parte dele era o filho, e da nossa parte tinha lá uma procuradora lá que fazia a administração. Como é que era o nome da procuradora? Francine. E o senhor utilizava essa empresa para produzir dinheiro em espécie? Não. Fazer depósito? Não. Não. Que aqui, só contextualizando, excelência, não é exatamente objeto da denúncia, mas versa sobre as atividades dele com o Bunlai. Um depósito em favor da Legend Engenheiros, o senhor conhece a empresa? Não conheço. Que a São Fernando depositou R$2 milhões para essa empresa. Não conheço. Não. Sem mais perguntas, excelência. A Petrobras tem perguntas? Seguindo aqui então a ordem da denúncia, defesa de Ronan Maria Pinto tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Marcos Valério? Sem perguntas. Defesa de Anivaldo Quadrado? Sem perguntas. Luiz Carlos Casante? Sem perguntas. Defesa de Breno Altman? Sem perguntas. A defesa de Oswaldo Rodrigues? Sem perguntas. De Delúbio Soares? Defesa? Defesa de Santo Tordim? Tem uma, excelência, por gentileza. Boa tarde, senhor Natalino. Boa tarde. Embora o senhor já tenha deixado claro que não tomou conhecimento dessa operação e nunca falou com o senhor Bunlai, apenas para reforçar, em algum momento o senhor Bunlai disse ao senhor que o senhor Sandro Tordim entraria em contato para passar relações de conta para aquele dinheiro, aquele financiamento de 12 milhões fosse distribuído para outras contas? Não, ele nunca falou e nem tenho como falar, porque eu nem conheço o Sandro, nunca vi o Sandro, não tenho conhecimento do Sandro, e nem o Bunlai falou comigo. Muito obrigado, senhor Natalino, estou satisfeito. A defesa do próprio acusado tem questões?
Natalino, o senhor disse que o senhor e os outros sócios eram seus irmãos, e seus irmãos eram sócios da empresa? Eram todos meus irmãos. O senhor disse que vocês ficavam no conselho. O que o senhor fazia no conselho? Como é que era o... O conselho, a gente via os resultados da empresa e as novas estratégicas, o que fazer, que além do frigorífico, nós tínhamos fábrica de sabão, fábrica de sabonete, curtume, beneficiamento de couro, fábrica de lata. A gente ia determinando todas as estratégias da empresa. O senhor disse aqui que vendia aproximadamente 10 mil bois por dia, pouco mais, pouco menos. Qual era a movimentação? O que era uma movimentação de caixa mensal da empresa? O senhor sabe dizer mais ou menos de quanto dinheiro era movimentado no frigorífico? Era em torno de 1,5 bilhão mensal. 1,5 bilhão mensal era o valor que entrava e saía. É a movimentação de entrada e saída, que tinha compra de carne, compra de couro. Além dos 10 mil boi que abatia, tinha muita compra de couro. Fazia em torno de 20 mil couros por dia. E isso, como é que isso chegava ao conselho? O senhor tinha, todo dia chegava o caixa da empresa para o senhor, ou todo mês? Como é que isso era apresentado, senhor? Não, isso a gente era mensal, que a gente via os resultados, né? Não tinha movimentação dia a dia, era mensal e via os resultados, onde é que estava indo, para ver que rumo ia tomar a empresa. Então, o caixa diário o senhor não tinha? Quer dizer, quem pagou, quem recebeu? Não tinha, porque nós tínhamos 7, 8 estados frigorífico, e todos os frigoríficos, as matrizes pagavam, os curtumes faziam isso, então não vinha na nossa mão. Vinha o resultado final. Esse valor de 12 milhões, isso não é possível que isso passasse sem que alguém da empresa, ou o sócio da empresa, os proprietários tivessem visto? Como é que entrou? Essa é a dúvida que fica. Como é que entra 12 milhões numa empresa e ninguém viu isso? E sai os 12 milhões? O senhor consegue me explicar um pouco? Não, eu já fiquei indignado com isso daí, como que isso entrou, como que isso saiu. E o movimento, cara, era muito grande, não tinha como eu pegar isso daí. Como isso entrou e saiu, meio que não contabilizado, não conseguimos pegar. Agora que fomos ver, depois de todo esse tempo aí, que nós conseguimos, pelos extratos, ver as entradas e a saída. Entendi. Quando o senhor disse que comprava, quando o senhor comprava essas 10 mil cabeças de boi, como é que era? Quem comprava, quem fazia o pedido, quem recebia? Isso passava por quem? Não, isso tinha os compradores, tinha os compradores nos frigoríficos que compravam o boi, como o movimento era muito grande, tinha que fazer uma escala de 10 dias, mais ou menos, de 8 a 10 dias, porque tinha embarque e tinha as vendas disso, a maioria era exportação, a maioria era exportação, mercado interno, então era tudo programado por pessoas que tocavam o negócio, executivo que tocavam. Nessa época aí, nós exportávamos mais de 50% da carne que tinha o Brasil, que produzia. Entendi. E quando faziam essas negociações de compra de boi, por exemplo, com o seu Bunlai, era o senhor que falava com ele ou eram funcionários? Quem tratava com o seu Bunlai essa parte financeira do dia a dia? Eu não falava com nenhum comprador, com nenhum pecuarista. Tinha os compradores no frigorífico que compravam o boi e negociava a forma de pagamento, conforme o pagamento. O boi vinha do pasto, pesava no frigorífico, e o peso do frigorífico é que fazia promissória, às vezes pagava parte à vista, tudo os compradores. Eu não falava com o fornecedor de boi, são muitos. Então só tinha algumas pessoas que falavam... Os compradores. Falavam o quê? Diariamente com o seu Bunlai, por exemplo? Conforme precisava de boi, às vezes falava com ele, não sei se falava diariamente, mas falava constantemente com todos os pecuaristas de grande porte.
O senhor falou que tinha procuradores. Essa autorização para movimentar a conta, para fazer pagamentos, os depósitos, também não era o senhor quem fazia isso? Não fazia pagamento? Não, porque era muito dinheiro que saía e entrava todo dia, né? Eu não tinha como... tinha o pessoal que fazia aí, os financeiros todos. Isso, professor. Ah, tá vazio? Um pouquinho de água. Só um minutinho. Obrigado. É só, muito obrigado. Uns últimos esclarecimentos do juízo aqui. Essa fazenda Eldorado era do senhor, do seu grupo? Doutor, essa fazenda era... E ela foi vendida? Ela foi vendida. Foi vendida na época. Que época ela foi vendida? Doutor, ela foi vendida deve ter sido em 2005, por aí, 2006. E ela foi vendida para o senhor Bunlai? Não. Para quem que ela foi vendida? Ela foi vendida, não, ela foi desapropriada certo. pelo INCRA, desapropriada. E houve alguma negociação dessa fazenda com Não houve, doutor, não houve. Não houve nada. Num depoimento que senhor... Apesar de eu ter falado num depoimento, primeiro depoimento meu, doutor, eu fiz confusão, porque como esse negócio aí do Banco Chaim para mim foi uma surpresa, isso aí foi uma surpresa e eu fiz confusão, não teve negócio nenhum com ele. O senhor declarou o seguinte lá no depoimento de 24 de novembro. Questionado sobre os fatos e por qual motivo os valores oriundos de um contrato de empréstimo entre o Banco Chaim e José Carlos Bunlai foram transferidos para o Felipe Bertin, responde que a fazenda Eldorado, localizada em Campo Grande, foi vendida para a pessoa de José Carlos Bunlai, no valor de aproximadamente 40 milhões, tendo o pagamento sido feito por meio de uma entrada de aproximadamente 10 milhões, e o restante seria pago parceladamente. Não, doutor, não. Eu fiz confusão na época que era isso aí, não foi. Não teve negócio nenhum com ele. Aí com relação à negociação da Fazenda Dourado foi desfeito, tendo sido devolvidos os valores pagos. Mas como não, você confundiu? Não, eu confundi, doutor, porque nós tínhamos negócio com ele da São Fernando aí, e eu fiz confusão com outra propriedade que ele tinha ali, não é o que veio na hora, não teve negócio nenhum. Mas teve negócio com alguma outra propriedade? Não, teve só do empréstimo só da propriedade que foi para a propriedade dele, onde está a usina, que ela foi para a empresa da Suquialco. Não teve envolvimento nenhum ali. Mas e quando que foi isso? Esse imóvel que foi para... Esse imóvel foi quando começou a construir a usina, que foi em 2005 mais ou menos. Mas esse imóvel era dele? É dele. Mas e foi transferido para quem? Não, ele vendeu para a empresa que nós somos sócios da usina Suquialco. Tá. E essa empresa fez o pagamento para ele? Essa empresa fez o pagamento para ele. E foi quanto, professor? Foi nessa época aí, 2005 mais ou menos, que começou a construir a usina. E os valores? Não me lembro, doutor. Eu indago ao senhor porque o senhor falou de fatos aqui bem determinados, né? Então, mas vendeu a Fazenda Dourado por 40 milhões, uma entrada de 10 milhões, restante pago parceladamente, e ainda a negociação da Fazenda Dourado foi desfeito, tendo sido devolvidos os valores pagos. Não teve, doutor, não teve envolvimento nenhum com a Fazenda Dourado. Mas como é que logo em seguida ela foi desapropriada. Como é que o senhor se confundiu não sei, em relação a esses doutor. fatos tão determinados? Não sei, pegou eu de surpresa no negócio dele e tal, peguei de surpresa. Aí depois que eu fui ver que tudo era por causa da banco aí, que nada existia.
No segundo depoimento que o senhor prestou já na polícia, o senhor já declarou que José Carlos Mulai jamais quis comprar a fazenda, conforme ele declarou em entrevista. Não haviam conversado, o senhor Não, e ele, senhor. para Não conversei nunca apresentar com ele. Não. essa versão? Não foi Não, isso, não. senhor Natalino? Não, nunca conversei. Senhor Natalino, o senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda? Sua defesa? Não, doutor, eu fiquei muito indignado com esse tipo de operação feita por José Carbonai e eu até não quero incriminar, Só não pedir para o quero senhor falar um nada, pouco mais alto. porque Gravado, certo? eu sou amigo dele, sempre fui amigo dele, e eu não esperava um tipo de coisa dessas assim que ele fez. Então eu tenho aqui que mais nada a dizer. Tá certo, então. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor.